Infelizmente, o Estado se encontra hoje numa situação muito ruim, principalmente na saúde. E nós, depois de analisar tudo com muita profundidade, com muito zelo, na reunião com o secretário de saúde, ele chegou para mim e falou: governador, o negócio está insustentável, não tem nem como pensar o que fazer, porque sai um cobrador, entra outro, sai um, entra outro. Um dia o anestesista que disse que não recebeu o pagamento, no outro dia não vai trabalhar, não vão prestar o serviço, outro dia o pessoal que tem qualquer outro setor, outro servidor, outros prestadores de serviço. Para vocês terem ideia, hoje nós temos uma dívida na saúde de 582 milhões, tá? Do nosso servir, 285 milhões. Então, quer dizer, é muito dinheiro. E o que a gente percebe é que os custos da saúde do nosso Estado, nós, quando vimos a situação, começamos a comparar, o que os outros estão gastando. Enquanto o Estado está gastando, em média, 26 mil por leito, nós temos aqui dentro do Estado de Tocantins, o Dorione, lá em Araguaína, gastando 11 mil por leito. Enquanto a gente está gastando em 26 mil por leito, você tem o Hospital do Amor gastando 9.500 por leito. Então, tem muita coisa errada na aplicação do dinheiro público. E saúde é coisa séria. Anestesista aqui, por exemplo, é um grupo. Se falar, nós não vamos trabalhar hoje, para. E vários setores da mesma forma. E o que a gente está querendo? Nós estamos assinando o decreto de emergência, estamos aqui hoje, estivemos reunidos com o Ministério Público, a Defensoria, não é com aquela preocupação de não fazer licitação, não, que isso está proibido no nosso governo, é seguir as normas da lei para comprar, levando uma situação para o governo federal, buscar apoio, mostrar a situação do Estado de Tocantins. Estamos indo para Brasília, estivemos reunidos aqui com a Defensoria, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. A Casa Civil nossa já elaborou o decreto, vamos discutir com ele a maneira ideal de publicar, e eu já falei para eles que nós não temos essa preocupação, vamos decretar emergência para poder fazer essa licitação, nada disso, vamos cumprir todas as normas legais, fazer as coisas da melhor forma. E nós queremos que a população tenha a resposta do Estado, o poder público que atende com responsabilidade e que gaste bem os recursos públicos. Dá para fazer e nós vamos fazer. Eu, quando fui gestor, eu sempre digo que cada órgão tem o dever de gastar o que está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que para mim é um grande direcionamento, uma lei muito bem feita, e realmente diz o percentual que você deve gastar em cada área, e aqui foi feito por muito bons economistas, se você obedecer ali, dá para ter serviço de boa qualidade. Nós temos cortado muitas despesas desnecessárias do serviço, nós já conseguimos diminuir 10 milhões de gasto mensal, que é muita coisa, mas a gente tem certeza que tem muita gordura lá, muita coisa sendo mal feita. Falta de auditoria dentro da Secretaria da Saúde. Como que você não vai fazer a auditoria das contas que vêm, quer dizer, só chegou a conta, já manda pagar e sem apurar de onde veio, como que foi feito, se realmente há necessidade de fazer aquilo, se realmente aconteceu. Então, assim, nós estamos preocupados em colocar em dias as contas, mas também preocupados em fazer a gestão com seriedade, com respeito a cada centavo que entra dos cofres. Então, em linhas gerais, o que eu queria dizer para vocês é isso e colocar à disposição para qualquer pergunta. Quero mais uma vez falar para vocês que estou indo hoje para Brasília para tratar desse assunto, e chegando de Brasília, meu gabinete vai ser a Secretaria da Saúde. E graças a Deus em minha vida, tudo que a gente tem colocado para resolver, a gente tem resolvido, e nós vamos resolver. Sabemos que a saúde é um desafio grande, mas eu gosto de desafio grande. Nós temos certeza, com a equipe que nós temos aqui, com a experiência do Dimas, com a experiência do Jair, com a experiência do Vânio, da doutora Irana, do Murilo e de todos, do Marcos, nós vamos realmente fazer uma gestão que respeite o dinheiro público. É o que a gente tem procurado fazer. Agora eu estou falando para vocês aqui a saúde, mas se vocês for olhar
Conversa com a doutora Estela e vê como está a situação lá. Em todas as áreas é o caos total. O senhor tem um número global? Global, não com exatidão hoje, mas se você somar só a saúde e a secretaria, o Jair pode falar melhor para mim. Só para dar um dado superficial, porque ainda a gente está levantando informações de tendências que vão até dezembro, mas nós temos hoje na saúde esse montante, que foi colocado pelo governador, mais o Servi, e na CCJU aproximadamente 110 milhões de reais. Isso já se aproxima de 1 bi de tendências. Então, o cenário mais aí tem infra aí. Assim, eu estou colocando 3 órgãos, mas certamente juntando todos aí vai passar de 1 bi muito tranquilamente. O Estado está gastando com quase 35 milhões de reais. Se vocês forem multiplicar isso por 12, no ano vai dar quase 400 milhões de reais que o Estado deixa de injetar, por exemplo, na própria saúde. Daria para quase pagar as dívidas dos 500 e 600 milhões aí que o Estado está injetando fora da parte patronal, né? Agora, nós não temos, de maneira alguma, descontado os servidores e dos beneficiários e deixar de passar, não. Todo mês é feito uma folha e o Estado também aporta a parte patronal. Então, o serviço funciona desse jeito. Nós vamos e determinamos, principalmente com o decreto, nós vamos abrir uma auditoria. Claro, tem as auditorias, mas a gente ouve muito relato de alguns desvios. Só a auditoria poderá comprovar se realmente está indo. O que não pode é hoje o Estado colocar 35 milhões mensais no Estado. Realmente, pode ser que o IPASB hoje não tenha a mesma qualidade do serviço, mas o nosso ticket médio, em torno de 869, é um dos mais caros do país. É mais caro que grandes estados da nossa federação. Então, claro que nós temos que encontrar um preço médio, um preço justo, mas nós não podemos, um estado pequeno ainda, com as receitas do jeito que está, pagar o maior ticket médio do estado do Tocantins. Então, nós vamos determinar a auditoria e logo nós vamos estar repassando, mas a situação do serviço é muito grave. Só frisando que, além desse valor, é além, né, o que é descontado que o próprio trabalhador paga. Legalmente, eram 18 milhões de reais, a contribuição é 18 milhões de reais, aproximadamente a contribuição que o Estado deveria aportar para o serviço, mas, além desses 18, estavam sendo aportados entre 30 e 35 milhões, ou seja, na média, 50 milhões. De novo, eu vou falar que deveriam estar, né, chegando nos prestadores de serviço, mas por incapacidade absoluta de pagamento, está chegando uma parte pequena disso, mas sempre, claro, a parte do servidor. Eu quero que fique bem claro que, em hipótese nenhuma, nós pensamos em diminuir a qualidade do serviço prestado. Eu realmente não tenho encontrado servidor reclamando do serviço prestado pelo Servi. O que nós queremos diminuir é o custo. Dá para prestar o mesmo serviço com um custo bem menor. Esse que é o nosso objetivo. O que está acontecendo, na verdade, é que o Estado, além da obrigação do recurso que deve ser feito para o serviço mensalmente, nós temos passado um valor muito maior ainda de aporte, e isso está ajudando a comprometer as finanças do Estado e todos os seus órgãos. Então, a condição hoje, nós estamos repassando para o Servi, eu acho que o Marcos pode até falar melhor, tem de fato, no Servi tem a auditoria, né, o que nós estamos falando que a auditoria não funciona ou não é realizada na Secretaria de Saúde. Eu acho que o Marcos pode falar um pouco melhor sobre isso, porque o Servi está integralmente sobre a administração lá da Secretaria. E, consequentemente, não são reconhecidos, né, pelo Ministério da Saúde e não vem dinheiro para cá. Simplificando. Habilitação, né?
não estão habilitados. Tem 30 leitos em 3 hospitais de UTI, em 3 hospitais estaduais, são 30 leitos de UTI. Tem 90 leitos de UTI na rede privada, também não contratualizados. Tem 11 leitos psiquiátricos no Hospital Geral de Palmas. Tudo isso está funcionando. Quem banca é só o governo do Estado. Quer dizer, não banca porque não está pagando, né? A maioria. A porta de entrada do Hospital Geral Hospital Regional de Augustinópolis, também do Hospital Regional de Indianópolis, ou seja, aquela emergência e urgência que chega ali, também não é contada. O Serviço Regional Terapêutico em Araguaína, a Unidade de Cuidado Agudo do AVC, ao AVC do Hospital Geral de Palmas, são 10 leitos. Recebe 1 centavo. Serviço de implante percutânea de válvula óptica, também realizado aqui pelo Hospital Geral de Palmas, não recebe. Centro especializado no transtorno do espectro autista, foi inaugurado recentemente, também está sem receber recursos do lado. Tem as fórmulas nutricionais especiais, que são dadas àqueles pacientes que fazer venoso, né? Criança, adolescente, adulto. E um exemplo muito claro aqui do que vem acontecendo, desde 2005, o LACEN recebe R$100 mil por mês, desde 2005. Nunca foi autorizado isso, o serviço foi estendido para Araguaína, que é um laboratório central também, centralizado, e lá não recebe absolutamente nada. Então, olha o tamanho que isso aqui gera de perda para o Estado. Isso aqui representa cada serviço desse que o Estado presta e deixa de receber a contrapartida do governo federal, o Estado está perdendo 25%. Vocês entenderam? Quer dizer, como se abre mão no Estado que tem as deficiências que nós temos da saúde de receber 25% de um serviço que está prestando, né? É muita falta de cuidado, de zelo com a coisa pública. Passada era os anestesistas. Daqui a pouco são os hospitais, que estão aí sem receber há 6, 7, 8 meses, boa parte deles. E a realidade é que os serviços prestados na área de saúde, eles têm um custo crescente, principalmente ao longo dos últimos 5 anos, muito forte. A parte de pessoal, por exemplo, cresceu acima de 90% o custo, mas a parte de custeio cresceu quase 150% em 5 anos. E é um dos grandes, se não for o maior, é o maior gargalo hoje na saúde, né? Isso fez com que aquela poupança que tinha lá atrás do governo do Estado fosse sendo consumida até chegar nesse ano. Esse ano, por exemplo, já virou a saúde virou com DEA, né, na despesa de exercícios anteriores, superior a R$300 milhões. Esses R$300 milhões vieram sendo pagos, mas ainda resta deles, no ano passado, ou de outros anos ainda anteriores, né, não significa que seja só do ano passado, aproximadamente 113 milhões, só que, à medida que paga o que estava para trás, deixa de pagar o que está no exercício atual. E esse não pagar vem aumentando também, de forma que, se continuasse do jeito que estava, a gente ia virar, além da dívida de 113, mais aproximadamente 652. Só que tem uma previsão de 70 milhões ainda para a saúde para esse ano. Quer dizer, os 539 com 103 somariam 652 milhões, menos os 70 que ele tem de orçamento, consequentemente nasceram, aí isso viraria o ano para 582 milhões, ou seja, um orçamento muito aquém das necessidades da saúde. Mas por que isso vem ocorrendo? Em primeiro lugar, um descontrole total. Para terem ideia, o Vale pode falar com
mais segurança, quanto tempo não tem auditoria funcionando na Secretaria de Saúde? Não tem auditoria. Está lá, largado as traças e não tem auditoria. Pessoas, agora mesmo, o empresário colocou, tem auditoria. Quem emite a nota fiscal, a gente depois recebe autorização. Recebe autorização sem auditagem daquilo. E a autorização só vem porque não tem orçamento, então, quando tem orçamento, aí ele está autorizado a emitir a nota. Mas ninguém auditou aquilo para saber se aquele serviço foi realmente prestado ou não. E essa auditoria, por exemplo, ela é tão importante e significativa que só na primeira situação de negociação, com servir, por exemplo, de falar, vamos começar a ver ponto a ponto, de um mês para o outro, a conta reduziu 10 milhões de reais. De um mês para o outro. Então, vem essa questão. A falta de sistema nos hospitais. Ninguém tem controle para a gente chegar nessa conta que o governador Laurence colocou. Quanto custa um paciente? Foi uma dificuldade, um trabalho danado do departamento técnico lá da saúde, né? Você entrando para ver e tudo até chegar. Opa, chegamos no custo, custa 26 mil reais um paciente para o Estado. O que é um dado importante. Você tem que ter um meio de comparar para saber se aquilo está caro ou não. E uma das formas mais eficientes, pelo menos que eu vejo, é essa. Né? Está custando tanto. Agora, o que mais, então? Subiu o gasto pessoal, subiu. Mas também ele subiu muito fruto de passivos do passado, lá atrás, que não pagaram os direitos e também está vindo agora um parcelamento de 8 anos, quer dizer, ele vai subir ainda mais essa situação. E, além disso, mais contratos. Então, é preciso fazer um trabalho nesse sentido. Gente, simplesmente hoje, não tem de onde tirar esses recursos para tampar esse buraco. Então, essa crise do sistema, ela tem que ser exposta para toda a população, porque o objetivo principal disso tudo aqui hoje é não deixar o sistema colapsar. É de não deixar paralisar os serviços para a população. E aí a gente precisa da compreensão de quem? Primeiro, de todos aqueles servidores para que continuem, né, atuando perfeitamente e plenamente. Depois, dos prestadores de serviço também, para que não paralisem o seu serviço. A gente precisa deles prestando o serviço da mesma forma. Mas precisamos também dos órgãos de controle junto conosco, porque nós vamos auditar todas as contas, principalmente aqueles 50 maiores contratos. Eles só vão passar a receber depois de ter as contas auditadas, a não ser os serviços prestados agora, nesses meses, que a gente vai auditar eles permanentemente e tanto de acordo e pagando, como é a determinação do governador Laurence. Então, a gente tem várias situações aqui que, resumidamente, devem estar colocadas no decreto que a doutora mais tarde vai discutir com outros órgãos, e também amanhã, imagino que a gente deve ter isso, mas a reorganização administrativa e funcional do sistema. A reorganização desse sistema de auditoria do SUS, a promover a auditoria e análise das contas de conformidade imediatamente em todos os serviços, contratos e dívidas. Então, a gente pretende, claro que não dá para fazer, vai auditar 100% disso, né? Tem contas pequenas que não dá para ficar olhando, mas o pagamento das dívidas com recursos do Tesouro desses 50 maiores contratos somente vai ocorrer após a verificação da conformidade. Mesmo assim, antes disso,
a gente vai elaborando um plano de pagamento destes débitos constituídos e fazendo a renegociação com cada um desses empresários, com cada uma dessas empresas, desses contratos e, consequentemente, o pagamento dessas dívidas que foram verificadas, porque nós vamos ter que parcelar. Não vai ser possível pagar em curto prazo, a não ser que a gente tenha do governo federal, né? Opa, vamos ajudar. Porque tem uma sinalização, o governador depois pode falar a respeito nesse sentido. Né? E, além disso, a gente quer implantar efetivamente o sistema de governança e de compliance na secretaria. Não é só lá, mas nesse momento, principalmente lá. E limitar também novas contratações. Não é impedir, porque eventualmente vai ser necessário contratação, mas limitar. E aí fica a cargo da Secretaria da Saúde e devidamente colocado, expostos os motivos, essas novas contratações que podem ser efetivadas. Isso aí, nós estamos falando de 25%, 26%, mas quando você traz, secretário Ronaldo, o bojo da dimensão do número de leitos e a diária, nós estamos falando da casa de quase 100 milhões de reais só nessa rúbrica. Então, o que nós temos nos posicionado, além de já tivemos com o ministro Fabílio por 2 vezes, e está sendo articulado agora nessa agenda a partir de amanhã, e já tivemos, inclusive, com o governador, na Secretaria de Relações Institucionais com a ministra Gleisi e com o secretário Ceciliano, para que nos ajude com relação a isso. Acho que a linha argumentativa, com maior poder de eficácia técnica, vislumbra sobre esse cenário, e ao longo dos anos, no filtro que nós analisamos também, que está na nota técnica, de 2014 para 2024, há uma curva literalmente ascendente de estruturação de serviços, quer seja em desdobramento pós-pandemia, que aí evidenciou-se a permanência desses leitos pela necessidade assistencial, que eventualmente poderia estar na fila de espera e pelo desdobramento desse no fecho de serviços. E nessa curva ascendente crescente, fica evidente o aporte financeiro e aí o peso da rúbrica em cima do tesouro, dessa rúbrica do tesouro tirando a folha, que é de custeio, e a participação linear sem uma grande ascendência. Essa irresponsabilidade que nós chegamos até aqui, ela se agiganta frente ao cenário orçamentário e financeiro. Então, a CGE é o órgão central responsável, legalmente, pela questão da auditoria do Estado. Então, ela compete, isso foi pacificado e encaminhado, deliberado na reunião das tratativas que nós fizemos na semana passada, o controlador está aqui, o doutor Murilo, e já foi do entendimento do governador, imprensa e demais, que os 50 maiores contratos vultuosos irão ser submetidos sobre essa análise, do prisma da auditoria e da rigidez, da conformidade desses contratos, que vai compor textualmente no decreto que será publicado. Eu vou contar um exemplo aqui para vocês. O governo anterior tinha contratado a empresa para fazer uma consultoria que foi feito, chama segregação de massa. O que quer dizer isso? Os aposentados até 2012, o Estado assumiu a conta, passou a pagar a aposentadoria, foi para a folha do Estado. De 2012 para cá, que entrava no Fundo de Previdência. O Estado, eles inventaram, disse que era compra de vida, né? E contrataram a empresa por 10 milhões e 500. Nós entramos, cancelamos, porque vimos que era um absurdo, e eu contratei para fazer o mesmo serviço por 200 mil. É assim, diz que o dinheiro vai dar. Né? A mágica é essa, tratar as coisas com responsabilidade. De 10 milhões e 800, o mesmo serviço sendo feito por 200 mil. Tá? Essa que é a mágica para resolver esse problema do Estado Tocantins. Olha, nós vamos fazer auditoria, isso em parceria. Eu gosto de evitar despesa, viu, Edson? Eu sou bem seguro do dinheiro público. E eu tenho convicção, com o quadro de servidor que nós temos, com a parceria com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, a Defensoria Pública juntos, nós vamos chegar no número exato e vamos fazer a bela auditoria com custo baixo para o Estado. Esse é o objetivo.
A mágica é o seguinte: nós vamos buscar recursos do governo federal, eu tenho certeza que nós vamos sensibilizar essa ajuda, mas como eu falei aqui no início, não adianta a gente conseguir recursos do governo federal se não mudar a maneira de gerir o recurso. Então, a preocupação maior nossa é chamar os fornecedores, vamos negociar com todos, pegar os maiores contratos, vamos começar pelos maiores e negociar. Falar, olha, nós vamos dar conta de pagar isso aqui por mês, vamos abatendo a dívida de acordo com os recursos que for viabilizando. Eu tenho certeza que eles vão compreender o momento. A gente tem tido um trabalho bem feito nesse sentido. Então, quando você usa a Controladoria do Estado, que está aí, nós vamos fortalecer cada vez mais a Controladoria para cuidar não só da saúde, mas também dos outros órgãos do Estado. Ter eficiência do gasto público, com certeza as coisas vão dar certo. Eu não tenho dúvida que o fornecedor vai entender que não pode continuar o Estado pagando o que está pagando hoje por determinado serviço. Então, a ideia é que a gente consiga reduzir alguns serviços prestados para o Estado. Então, eu tenho convicção que vamos conseguir reduzir muito. Na hora que você reduz, você vai pagando em dias e vai abatendo as dívidas e eu tenho certeza que quem tem recursos para receber do Estado não quer deixar de continuar prestando serviço, também não vai querer deixar de receber. Tem que olhar olho no olho, falar, olha, aqui está acima da média, não há por que o Estado continuar pagando isso. Como que você faz para resolver a situação? Né? Eu vou citar um exemplo aqui, serviço aéreo do Estado. Eu não deixei de ter um serviço que me atende bem, e eu estou gastando 33% só do que o governo anterior gastava. Então, você dá para fazer. É só você... a mágica é essa, é cortar o desperdício. Não justifica um Estado igual o Tocantins, que é um dos estados que mais cresce economicamente no país, continuar aumentando dívida, débito constantemente. É sinal de que as coisas não estão sendo geridas com responsabilidade.